Como tenho acolhido aqueles que Deus envia a mim? Como cuido daqueles que Deus me confiou? Onde andará aquele que eu concebi? Confiei aos cuidados teus e agora não está aqui. Onde andará o que um dia se descuidou? Acaso os erros que cometeu são maiores que os teus? Onde se esconde aquele que foi difamado? Não pudestes limpar ao menos teu nome. Olha, sou eu, se ele sofre, sou eu. Falam de mim, pois seu rosto é o meu. Bom dia, amado irmão, amada irmã, Maria, Joana, Lili, tantos outros que chegam, Ícaro, Poli, a mais um dia de comunhão espiritual. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É com alegria que a gente acolhe cada um de vocês, a Eliane e todos que aqui estamos, para juntos partilharmos a palavra de Deus e comungarmos espiritualmente o corpo de nosso Senhor. Hoje nós começamos com essa música, Onde Está o Teu Irmão, justamente porque de tantos convites que a palavra de hoje nos faz, um deles é para nós pensarmos em como nós temos cuidado daquilo que é do Senhor e Ele coloca no nosso coração. Estou vendo a Joana partilhando aqui agora que essa música está de acordo com aquilo que o Frei Gilson partilhava no seu rosário hoje. Que bom saber que nós estamos em sintonia, né, diante daquilo que Deus coloca no nosso coração. O Evangelho de hoje se encontra no Evangelho de São Mateus e ele vai dizer: Bom dia, Maria. Não isso. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, ele lhes disse: Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro, vinde, vamos matá-los e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, que fará com esses vinhateiros? O sumo sacerdote e os anciãos do povo responderam: Com certeza mandará matar de modo violento esses perversos, e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: Vós nunca lestes as Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles.
Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, a primeira coisa que a gente precisa prestar atenção nessa liturgia, nessa leitura do Evangelho de hoje, é que ele é um Evangelho destinado aos sacerdotes e aos fariseus, aqueles que eram lideranças, autoridades dentro do contexto religioso do judaísmo do período de Jesus. Então Jesus fala com aqueles que são mais velhos, afinal de contas eram os anciãos do povo, com os sacerdotes, aqueles que eram responsáveis por guiar o povo espiritualmente, que eram responsáveis por apresentar a Deus a oferta do povo. É para essas pessoas que Jesus fala no Evangelho de hoje. E todos nós, cada um ao seu modo, também somos anciãos, também somos sacerdotes em determinados momentos do nosso dia e da nossa vida. Eu, como pai, eu sou um sacerdote do meu lar. Cada homem é um sacerdote do seu lar. Cada mulher, cada mãe é uma anciã do seu lar, porque nós temos a responsabilidade de conduzir e guiar aqueles que Deus nos confiou. E uma coisa que muitas vezes a gente esquece é que a vinha é do Senhor, ela não é nossa. A igreja não é minha, a igreja é do Senhor. Eu tomo posse dessa igreja no amor que eu tenho por ela, mas essa igreja pertence a Cristo, ela não pertence a Marconi. Eu tomo posse dos filhos que Deus me deu por amor, mas esses filhos não são meus, eles pertencem a Deus. Eu tomo posse da minha esposa por amor, mas a minha esposa não me pertence, ela pertence a Deus. E é por isso que nós começamos a nossa comunhão espiritual de hoje trazendo esse questionamento. O que eu tenho feito com a vinha que o Senhor me confiou? O que eu tenho feito com aqueles que o Senhor colocou sob os meus cuidados? Minha família, meus amigos, meus colegas de trabalho, porque o Senhor permitiu que essas pessoas trabalhassem ao meu lado. E os confiou a mim como colegas de trabalho, os confiou a mim como amigos, os confiou a mim como vizinhos. O Senhor confiou essas pessoas a nós. E elas não nos pertencem. Elas são a vinha do Senhor. Uma vinha que o Senhor plantou, que o Senhor cercou, que o Senhor construiu uma torre de defesa a qual muitas vezes nós somos essa torre, mas não defendemos. O que eu tenho feito daqueles que o Senhor me confiou? Mas também, como sacerdote e fariseu, eu sou responsável por dar frutos a esse Deus. E esse Deus no Evangelho de hoje vai nos dizendo que Ele enviou seus empregados para colher os frutos. E nisso a gente tem um segundo questionamento, que é como eu tenho tratado aqueles que o Senhor envia. Nós partilhávamos no primeiro momento sobre aqueles que o Senhor nos confia. Mas como eu tenho tratado também aqueles que o Senhor envia até mim? Aqueles que o Senhor envia para pedir de mim os frutos daquilo que o Senhor semeou. E nesse sentido a gente sabe como dentro da nossa comunidade, da nossa igreja, muitas vezes a gente não trata bem aqueles que o Senhor envia. Nós julgamos os nossos irmãos pregadores, nós julgamos os nossos irmãos sacerdotes, nós julgamos os nossos irmãos de outras pastorais porque eles deveriam estar fazendo de um jeito e não de outro. E hoje o Senhor nos diz: a vinha é minha. Sou eu que escolho os empregados que eu vou enviar. Como que eu tenho acolhido aqueles que o Senhor envia para falar de Deus para mim? Quantas vezes a gente não rejeita uma pregação, a gente não rejeita um sermão, a gente não rejeita uma homilia, nós rejeitamos pessoas que vão até nós nos trazer um pouco da palavra de Deus. E nós vamos matando, apedrejando, prendendo essa palavra de Deus em nós, porque a gente não acolhe, porque não é quem eu queria que pregasse, porque não é do jeito que eu gostaria que fosse falado, que fosse anunciado. Eu preciso lembrar como foi a leitura do Evangelho da semana passada, que passa o trovão, passa a voz, passa a fumaça, passa tudo, passa Elias, passa Moisés. No final de tudo, quando você levanta o olho, só fica Jesus.
tudo passa. Só fica o Senhor. E o Senhor quer de nós essa humildade de ouvir a palavra daqueles que o Senhor nos enviar do jeito que eles nos enviar. Há uns dias atrás nós escutamos isso e partilhamos aqui também. Fazer o que eles dizem, não o que eles falem. Por isso, Senhor, nós nos colocamos em atitude de comunhão espiritual, porque nós desejamos, Jesus, nessas duas atitudes do Evangelho de hoje. Primeiramente, vos pedir perdão por aqueles que o Senhor envia para trazer a Tua palavra, trazer o Teu amor até nós, e nós rejeitamos. Porque a palavra não vem do jeito que eu quero, muitas vezes não vem a palavra que eu quero, porque eu quero uma palavra de conveniência. Eu quero que a igreja diga, que o pregador diga, que o profeta diga aquilo que eu quero ouvir, aquilo que me é confortável, aquilo que me é conveniente. E eu me esqueço, Senhor, que essa igreja é sua. Eu me esqueço, Senhor, que esse povo é seu, que essas almas são suas e não minhas. Por isso que é do seu jeito e não do meu. Nós pedimos, Senhor, também perdão e coragem para ir de encontro daqueles que o Senhor nos confiou e que muitas vezes nós perdemos ou deixamos de lado. A vinha é sua, Senhor, e muitas vezes nós descuidamos dessa vinha. Descuidamos da vinha dos nossos filhos, dos nossos casamentos, maridos e esposas. Descuidamos, Jesus, daqueles que compartilham o nosso dia no ambiente de trabalho, de estudo, familiar, em tantos outros ambientes que circulamos, na própria igreja. Aceita, Senhor, o nosso arrependimento, porque, como diz o Evangelho de hoje, o Senhor irá voltar. E quando voltar, ou melhor, e antes de voltar, arrendará a outros a vinha. Quantas vezes aquilo que é nosso está na mão dos outros porque nós não estamos cuidando daquilo que é nosso, daquilo que o Senhor nos confiou. Senhor, nós queremos cuidar daquilo que o Senhor nos confiou e vos entregar frutos, como diz o Evangelho de hoje, no tempo certo. Porque os frutos não vêm a qualquer momento, vêm no tempo certo. E é no tempo certo que o Senhor nos pede. O Senhor coloca isso no meu coração. Pessoas que têm vivido a procrastinação, você sempre vai deixando as coisas para depois, não é a hora, não é a hora, não é a hora, não é a hora. Se o Senhor está pedindo é porque é a hora, porque o Senhor só pede o fruto na hora certa. Vem, Senhor, de encontro à nossa alma, e hoje nessa mesma oração que o Papa Francisco rezava durante o período da pandemia, nós queremos nos unir a vós nessa comunhão espiritual. Aos vossos pés, ó meu Jesus, me prostro e vos ofereço o arrependimento do meu coração, contrito que mergulha no vosso e na vossa santa presença. Eu vos adoro no sacramento do vosso amor, desejo receber-vos na pobre morada do meu coração, na pobre morada que meu coração vos oferece. À espera da felicidade, da comunhão sacramental, quero possuir-vos em espírito. Vinde a mim, ó meu Jesus, que eu venha até vós. Que o vosso amor possa inflamar todo o meu ser para a vida e para a morte. Eu creio em vós, eu espero em vós, eu vos amo. Amém. Como receberás o sol no outro dia, a luz te lembrará o semblante dele. Em cada manhã verás tua imagem, até que consoles o meu coração. Onde está o teu irmão? Eu sei que a voz não ajuda muito. Vou fazer o comunhão espiritual às 18 horas para ver se a voz acorda até lá. Mas de coração, irmãos, eu agradeço mais essa semana na companhia da comunhão espiritual,
compartilhando com vocês. Desde que nós iniciamos, nós atingimos cerca de 3.500 contas, né? Não de seguidores, e a gente não precisa de seguidores, porque os seguidores são do Senhor, mas nas mais diversas plataformas nós atingimos 3.500 contas diferentes. E isso é fruto da nossa oração, mas é fruto da atitude de cada um quando você assiste, quando você compartilha, quando você comenta, quando você posta nos stories, quando você faz qualquer coisa. Você faz com que outros que não conhecem essa palavra da graça de Deus tenham a oportunidade de tê-las na tela do seu celular e quem sabe nessa forma encontrar aquilo que sua alma precisa. É bom estar sempre com vocês nessa comunhão espiritual que vai além dessa comunhão que já é sublime da Eucaristia, para ser uma comunhão de irmãos. Que a gente continue firme nesses nossos propósitos quaresmais e nos encontremos na próxima semana. Se Deus quiser, esse final de semana a gente vai conseguir trazer uma novidade aqui no Comunhão Espiritual, que vai ser o Minuto da Comunhão. Eu vou deixar gravadas essas orações que nós fazemos, para que em qualquer momento do seu dia, como os santos faziam, como faziam a comunhão espiritual várias vezes ao dia, se você tiver 30 segundos, um minutinho, é só clicar lá nos destaques que vai ter o Minuto da Comunhão. E em menos de um minuto poderemos mais uma vez comungar nosso Senhor. Que Nossa Senhora guarde em nossas almas a graça que essa Eucaristia espiritual, que essa comunhão espiritual traz ao nosso coração. Estivemos reunidos e permanecemos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe.